1 Pedro capítulo 2, versículo 1, em nome do Senhor Jesus. O apóstolo Pedro, ele estava dando alguns ensinamentos aqui de encorajamento ao povo de Deus, né? E ele estava fazendo menção aqui a questão de que o povo de Deus, né, que era antes da vinda do Senhor Jesus, o povo judeu, eles infelizmente estavam rejeitando a Deus, né? E por eles rejeitarem, passou para nós essa graça, essa bênção, essa misericórdia, não passou para nós, nos alcançou também. E aí ele vai falar algumas coisas aqui a respeito disso, e vocês vão ver que é muito interessante, porque ele vai falar de um padrão de vida, de um modo de vida, e ele vai falar um pouco sobre o que a gente ouviu aqui a respeito dos testemunhos também. Amém? Então é muito interessante. Lembrando que hoje, igreja, é as primícias, né? O negócio está passando muito rápido, como sempre a gente esquece de trazer. Eu também tenho esquecido as minhas, mas vamos trazer as nossas primícias até domingo. Põe lá na sua agendinha, porque sempre tem alguém para a gente estar abençoando. Amém? Glória a Deus. Olha o que diz, igreja. Capítulo 2, 1 Pedro. Portanto, livrando-vos de toda malignidade, de todo engano, de toda hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência, desejai o puro leite espiritual, como crianças recém-nascidas, a fim de cresceres por intermédio desse alimento para a salvação. Se é que já provaste que o Senhor é bom. Amém? O que a palavra de Deus está nos dizendo aqui, igreja? Que a gente precisa desse alimento espiritual, desse leite espiritual, que é a palavra de Deus. Por que fala leite? Porque o leite ele nutre, ele desenvolve, né? Na verdade, se a gente for analisar, um bebê recém-nascido, ele não precisa nem de água, né? Se ele tiver o leite da mãe ali, ele já supre em todas as necessidades. Então, basicamente, por isso a palavra está dizendo aqui que a gente deve buscar, né? Desejar o puro leite como crianças recém-nascidas. Outra coisa, uma criança recém-nascida, igreja, quando ela quer se alimentar, nada impede, né? O foco dela, na verdade, é se amamentar. Ela não pensa em outra coisa. Todo ali, o pensamento dela, toda a estrutura, todo o corpo só está voltado em se alimentar. Ela não pensa, vou assistir televisão, vou ver uma série, vou fazer não sei o que, vou trabalhar. Não. O foco da criança é se amamentar. O foco da criança é receber esse leite. Então, Pedro está fazendo uma alusão para a gente ser como esses recém-nascidos, ter como primazia a palavra de Deus, que é uma coisa muito difícil. Por quê? Eu fico vendo nos dias de hoje, no caso da nossa igreja. É maravilhoso o que a gente tem aqui, porque a nossa igreja, nós vamos ver daqui a pouco também isso, ela é fundamentada na palavra. Se alguém perguntar para você o que tem na igreja, o que você vai responder? Palavra. Mas não tem um show? Não. Mas não tem um playground? Não. Mas não tem não sei o que? Não. Mas não tem não. Não tem uma cura da alma, não sei o que, uma regressão, um dia de não sei o que tem, um cai-cai, um mover, um vento, uma luz? Não. Só tem a palavra, que é o que nós necessitamos. Amém? E vocês vão ver que isso vai ser bem claro aqui no texto. Continua o texto e diz assim, versículo 4: achegando-vos a ele quem? A Jesus, a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus. Está falando do Senhor Jesus, tá? Vós também, aí se vós já somos nós, viu, igreja? Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de seres sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Porquanto assim está registrado na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa,
e aquele que nela depositar sua confiança jamais será envergonhado. O que a palavra está dizendo, igreja? Aquele que deposita a confiança em Jesus jamais será envergonhado. Então a gente precisa ter isso em mente. Independente de como estão as coisas, independente do meu pensamento, eu preciso ter isso na minha mente. Eu preciso depositar toda a minha confiança em Jesus. E se eu fizer isso de todo o coração, jamais será envergonhado. Quem está dizendo isso? A palavra do Senhor. Amém? Então não é o pastor Paulo que está dizendo, é o apóstolo Pedro que está dizendo, guiado pelo Espírito Santo. Então isso é uma verdade. Amém? Tenha isso em mente como sendo uma verdade. Aquele que deposita sua confiança em Jesus jamais será envergonhado. Versículo 7. Assim sendo, para vós, os que credes, ela é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitam tornou-se a principal pedra angular. O que está dizendo isso, igreja? Assim sendo, para vós os que creem, ela é preciosa. Então Jesus, para quem crê que Ele é o nosso Salvador, para quem crê que Ele morreu por nós na cruz, para quem crê que Ele nos libertou, Ele é preciosíssimo. Porém está dizendo aqui que essa pedra preciosa, ela foi o quê? Ela foi rejeitada pelos construtores. Pedro está dizendo o quê? Que Jesus foi rejeitado pelos judeus. Porém, ele se tornou o quê? A principal pedra angular. O que é a principal pedra angular? Aqui está falando de construção. Naquela época as construções, nesse contexto aqui, eram de pedra. Então a pedra angular ela ficava na esquina, ou seja, ela fazia ali uma função primordial. Através dela todas as paredes eram erguidas. Então ela era fundamental para a construção sair certinho, para poder edificar a construção. Amém? E o texto está nos dizendo então que essa pedra, que Jesus tornou-se essa pedra fundamental. Amém? Só que no 19 diz assim, no 8 diz assim: porém essa pedra angular, ela é pedra de tropeço e rocha que causa a queda, porquanto aqueles que não creem tropeçam na palavra, por serem desobedientes. Então vocês estão entendendo? Para quem crê, a palavra é o alicerce. Para quem crê, a palavra é a direção. Para quem crê, a palavra é o fundamento. O que é o fundamento? O princípio de tudo. E para quem não crê, ela é pedra de tropeço. Ela é o que faz a pessoa cair. Amém? Então, o problema aqui não está em quem está pregando. O problema aqui está, na verdade, em quem está ouvindo, que foi o que o irmão Josi falou aqui. A palavra, ela é a mesma para todo mundo. O que muda? Algumas pessoas têm ela como pedra angular. Algumas pessoas pegam a palavra e edificam a sua vida sobre a palavra. E para outras pessoas, eles rejeitam a palavra. E a palavra de Deus diz que para os desobedientes, para quem? Para os desobedientes, ela é pedra de tropeço. O que é uma pessoa desobediente? É uma pessoa que negligencia ou não aceita a palavra. Amém? O que é negligenciar? Ela sabe o que tem que fazer, mas ela não faz, né? E o que é rejeitar? É eu saber que aquilo é real, mas eu não quero. Amém? Então, a maioria das pessoas, igrejas, vivem dessa maneira, rejeitando a palavra. Então, torna-se o quê? Torna-se pedra de tropeço. Então, basicamente, o que o texto está dizendo é isso. Para quem aceita a palavra, para quem obedece a palavra, é um alicerce fundamental. Mas para quem rejeita, é pedra de tropeço. É através da palavra que você vai cair. Amém? Então a gente precisa o quê? Ficar
ficar atento quanto a isso, porque qual que é o padrão? O padrão é a palavra. O que que muda? A forma como aceito essa palavra. E o inimigo, ele está agindo de uma forma estratégica nos dias de hoje. Fazendo o quê? Eliminando a palavra. Porque aí, eliminando a palavra, basicamente está dizendo o seguinte: você está eliminando o alicerce, mas também você está eliminando o tropeço. Então as pessoas enchem as igrejas e ficam o quê? Sem alicerce e sem tropeço. Ficam só inflando. Por isso que tem o termo hoje que diz igrejas inchadas. O que é uma igreja inchada? Uma igreja inchada é uma igreja cheia de gente que não produz nada, não tem fruto, tem quantidade, tem volume, mas não tem produção, não gera fruto, ou seja, só inchada. Então, numa igreja inchada não tem confronto, não tem repreensão, não tem amadurecimento, não tem melhora de vida, não tem cura, não tem aperfeiçoamento, não tem nada. Só tem gente, e muita gente, fazendo o quê? Se distraindo. Então o propósito deixa de ser o propósito da igreja, que o propósito da igreja é para que nos tornemos pedras vivas, parte disso tudo. E aí a igreja passa a se tornar um local comum, como um teatro, como um show, como qualquer lugar de entretenimento. Então por isso o cenário torna-se um cenário de entretenimento. No lugar da palavra, o que a gente põe? Uma lâmpada roxa, né? O ambiente é tão propício a não ver a palavra que o ambiente é escuro. Ninguém consegue ler no escuro, consegue? Então você vê que o ambiente já é escuro. Propício para quê? Para relaxar, para qualquer outra coisa, menos para observar a palavra. Amém? Então, isso para algumas pessoas é bom, principalmente para aquelas que não querem nada com Deus. Mas se houver palavra, a palavra torna-se o quê? Pedra de tropeço. E quando a palavra se torna pedra de tropeço? Quando a palavra se torna um confronto, quando a pessoa não aceita a palavra, quando tudo que é falado a pessoa discorda. E como o irmão Carioca falou, não sou eu que estou falando, eu só estou lendo. Hoje, era que eu saí de casa, eu falei para a pastora, hoje eu vou lá ler uma palavra do nosso irmão Pedro. Então foi o irmão Pedro que escreveu isso aqui, não foi eu só estou lendo o que o irmão Pedro está dizendo e explicando para que fique claro. Mas aí o confronto, pastor, o confronto não é minha culpa. Então a pessoa às vezes ela deveria ficar indignada, mas com ela mesma, porque a questão aqui é matar alguém, vai matar você e não eu. Amém? É ouvir e morrer o nosso eu, não morrer o outro. E aí às vezes eu fico preocupado e fico incomodado com o outro, mas o problema nunca está no outro, o problema sempre está em mim. Mas por eu não aceitar esse problema, aí a palavra torna-se o quê? Uma pedra de tropeço. Aí toda vez que toca no meu calcanhar de Aquiles, eu acho ruim. Por quê? Porque eu estou de uma maneira diferente ou de uma maneira contrária à palavra de Deus. Foi o que eu falei quinta-feira. Para quem está andando no caminho do Senhor, é tranquilo. Mas para quem não está, aí vira uma pedra de tropeço. Aí fica ruim. Então, quando eu estou andando conforme os princípios e eu ouço o princípio, para mim é tranquilo. Quando eu não ouço, quando eu negligencio o princípio, para mim é complicado, né? Quer ver uma coisa que é difícil? No início de toda igreja não, de todo cristão, a igreja de boa, mas todo cristão tem uma séria dificuldade com dizimar e ofertar no início da sua caminhada. Então toda vez que a pessoa escuta sobre dízimo e oferta, ela se incomoda, porque ainda não está dizimando, ela não está ofertando, então fica sempre incomodada naquilo ali. Mas o problema não está em quem está dizendo, que é a palavra, né? O problema está em mim que não estou ofertando e nem dizimando. Então, às vezes a pessoa, mas só fala nisso. Às vezes nem fala nisso, igual a nossa igreja. Imagina a pessoa vem e fala assim, pastor só fala em dízimo e oferta. Gente, a gente fala 5 minutos por semana sobre dízimo e oferta. E mais nada. Mas você imaginou para quem não dizima e não oferta? Ele pensa assim, só fala nisso, não tem outro assunto dessa igreja. Então é o que? O problema está em quem?
Então, assim é em todas as áreas de nossa vida. Você já imaginou? Para a pessoa que vive na balada, fica escutando, eu tenho a dizer sempre. Você já imaginou quando eu vou nas igrejas e falo sobre as paredes pretas, sobre a fumaça? O povo fica tudo revoltado. Por quê? Porque está contrário à palavra. Você já imaginou quando eu vou e falo assim, ó, vocês estão sacrificando seu filho, saindo para trabalhar de manhã e chegando só à noite, deixando a criança nas mãos dos outros? Você acha que o pessoal gosta? Gosta nada, fica tudo confrontado. Só que aí precisa ter maturidade. Para quê? Para entender que está sendo confrontado não por mim, mas pela palavra. Então está com dificuldade, está com mimimi, está brabinho, se acerta com Deus. Chega diante de Deus e fala, Deus, não concordo com a sua palavra, quem você está pensando que é para falar assim comigo? Pronto, fala assim com ele. Fala, vou brigar com você, vem cá, vou te dar um tapa. Faz isso. É o grandão, você não é o grandão, não é o maior que o da Galileia? Então vai, enfrenta ele. Não, Jacó, vai, Jacó. Dá uns tapas no Deus, vai lá. Quer lutar, luta com Deus, né? Para lutar comigo. Continua o texto e diz assim, igreja, olha que interessante. Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de prioridade exclusiva de Deus, cujo propósito é, qual que é o propósito? Proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Primeira coisa que a gente precisa de compreender isso aí. Estava tão bom que eu estava nada, que estava nas trevas, caminhando a passos largos para o inferno. A Jesus te trouxe para a casa dele. Outro pensamento que a gente tem bem equivocado. Quem falou que Jesus veio na terra para melhorar a sua vida? Quem falou isso para você? Te enganaram. A palavra do Senhor diz que Ele veio para nos libertar e principalmente para nos trazer a salvação. Aleluia. Amém? Então, Jesus veio com o propósito de nos salvar. Não veio para nos enriquecer, para melhorar a nossa vida, para nos dar conforto, para nos dar prazer. Não, foi algo muito maior. Por quê? O enriquecimento, se você seguir com os princípios e for inteligente, você consegue. O conforto, como diz a irmã Silene, você compra. Mas a salvação, não há nada que a gente possa fazer para adquirir. Então, a salvação é a parte de Jesus, porque só Ele pode fazer. E o restante, com sabedoria e princípio da palavra, a gente consegue. Então, toda a outra parte é nossa, mas a parte da salvação é dele. Amém? Estão compreendendo? Pastor, por que tem gente que é bem financeiramente, mas nunca pisou na igreja e parece que é abençoado por Deus? Por quê? Porque cumpre princípio. Então, o negócio está aí. A pessoa não vem na igreja e é obediente. Você vem e é desobediente, como é que Deus vai te abençoar? Então, não é uma questão de vir na igreja, é uma questão de obedecer a palavra. Então, é bem diferente a coisa. Às vezes a pessoa nunca vem na igreja, mas obedece a palavra. Como, pastor? Porque é instintivo. Fazer o bem é instintivo. Então a pessoa está fazendo o bem, está cumprindo com o princípio, está dando certo e ela está prosperando. E pronto. E o crente está vindo na igreja, não está cumprindo com o princípio, está desobediente, ficando bravo com o pastor e indo para baixo. Simples assim. Amém? E eu não estou falando de bravo com o pastor por causa do carioca, não, gente. Eu sei que todo mundo fica bravo com o pastor, isso é normal. Na verdade, isso é até a minha função é essa. O pastor está aqui para deixar a gente bem. Não, eu estou aqui para afrontar vocês, para fustigar, até vocês se mexer, sair da zona de conforto e romper. É para isso que eu estou aqui. Eu sou um pastor diferente. Estou aqui para ficar pegando ninguém no colo, não. Estou aqui para chutar seu traseiro e você dar para frente. Amém? Então prepara para isso. Esquece esse negócio de colinha. Colinha em outro lugar. Aqui não. Quer dormir, quer chorar? Tem vários lugares por aí. Aqui não. Aqui é para você caminhar para frente. Amém? Então toda vez que você fica bravo comigo, por que eu gosto de você ficar bravo comigo? Eu atingi o meu objetivo. Fica nervoso e vai. Fica nervoso e rompe. Fica nervoso e fala, eu não sei se eu fico. Aí você fala, para onde eu vou? É assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Não é Jesus falando assim, e vocês aí? Vocês não vão também? Vai embora, somos daqui. Aí ele fala, para onde nós iremos? Vai fazer o quê? Né? Então é assim que tem que ser. Ou melhor, é assim que
Deus me fez. Não é que estou dizendo que assim tem que ser, mas é multiformidade de Deus. Cada um é de um jeito. E o meu é esse: pôr as pessoas para frente. De que maneira? Confrontando, fustigando, através da palavra. Então eu venho aqui, falo que você é desobediente, depois sai da graça e fala: oi, irmão, tudo bem? Normalzinho. E você com raiva nos olhos, fogo em seus olhos, querendo me exterminar, e eu te abraçando. Normal, porque eu não tenho nada com isso. Quem garante a palavra dele é o Senhor, não sou eu. Então quer ficar bravo, fica. Eu vou falar um negócio: bobeira ficar bravo comigo, porque eu não fico bravo com ninguém. Então se você quiser brigar, vai brigar sozinho. Quiser criar raiz de amargura, vai criar sozinho. Quiser morrer no seu veneno, vai morrer sozinho. Eu estou de boa, tranquilinho. Não precisa nem me pedir perdão, porque nem me sentir ofendido, nem magoado, é tudo tranquilo, amém? Na verdade, isso tudo faz parte do plano. Amém. Ruim é quando sai todo mundo sorrindo. Fala: nossa, que palavra abençoada, que bênção. Pensa no pastor fica triste quando eu escuto isso. Agora quando eu vejo todo mundo, nem sei se eu volto aqui da próxima vez. Nossa, que legal. Agora o negócio surtiu efeito. Então tem que ser assim. Amém? Amém. É só você olhar aqui nos evangelhos. Dá uma olhada para você ver como é que é. Dá uma olhada de Jesus pregando. Vê se ele fala: volte sempre, vai com Deus, volte para ser abençoado. Não é assim não. Amém? Amém. Continua o texto aqui então, igreja. E nos diz então que a gente é o quê? Nação eleita, sacerdócio real, nação santa, povo, prioridade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes sequer era povo, mas agora sois povo de Deus. Não tinha recebido a misericórdia, contudo agora a recebeste. O que o Pedro está falando? Está falando para nós. Quem somos nós? Os gentios. Amém? Então, só você tem crente achando que é judeu, igreja. Eu acho que é engraçado isso aí. O cara nasceu aqui no Brasil, cabeçona chata, né? Veio lá do Nordeste e acha que é judeu. Ah, os judeu. Judeu da onde, querido? É nada. Olha da nossa cabecinha. Nada de judeu isso aqui. Vamos puxar a árvore genealógica. Será que eu sou descendente da tribo de qual? Tribo nenhuma, querido. Só sou da tribo de índio. Você não vê Israel. Você não é da tribo de Judá. Você não é da tribo de Benjamim. Você não é da tribo de Rubem. Você não é das 12 tribos. Você é gentil. Foi enxertado na figueira através de Abraão. Amém? Então é isso que o Pedro está dizendo. Agora, depois de Jesus, aí nós somos nação santa, sacerdócio real, povo eleito, depois de Jesus. Então, antes de Jesus, nem sequer um povo nós éramos, nem sequer uma nação, era um zero à esquerda. Então Jesus veio e nos deu tudo isso. E aí eu quero saber o que Jesus vai fazer. Olha só, ele já me tornou uma nação santa, um sacerdócio. O que é sacerdócio real? Está dizendo que a gente deve o quê? A gente passou de um zero à esquerda para um sacerdote real de quem? Do Rei dos Reis. Olha que coisa, que fantástico. O que Deus, olha só o que Deus faz, igreja. Olha o que Deus faz. Tira a gente das trevas e coloca nós como sacerdote real. Amém? E aí o que acontece? O versículo 11 continua. Amados, exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros a vos absteres das paixões da carne, que batalham contra a alma. Aí está um segredinho. Amém? As paixões da carne, elas batalham contra a alma. E qual que é o problema maior de todo crente? A alma. É aí que mora o problema. Você pode ver que o problema não é uma enfermidade física. Você precisa estou com a perna doendo aqui. Não tem problema nenhum isso aí. Agora, quando o coração está doendo, quando a alma está doendo, aí é difícil. Aí é complicado. Porque quando a alma está doente, o que acontece? A pessoa não aceita a palavra de Deus. Quando a alma está doente, a pessoa não aceita o cuidar de Deus, porque a alma está doente. E aí fica muito difícil. A gente estava até conversando sobre isso, sobre o da igreja, que às vezes as pessoas estão na igreja e elas estão ouvindo, mas não estão se nutrindo. Por quê? Porque a alma está doente. Então, quando a alma está doente, o que acontece? A nutrição aqui, o alimento não está chegando na alma, porque ela está doente, porque ela está enferma, então não está resolvendo.
Não entendi, pastor. É como se a gente estivesse doente, com uma doença que, vamos pôr, eu estou com um resfriado, né? E aí eu começo a comer para curar o resfriado. Vai curar? Não, porque é um vírus, é uma bactéria, não é uma questão de alimentação. Então, quando eu estou com fome, eu me alimento e aí, beleza. Se eu estiver fraco, eu me alimento e beleza. Mas se a minha fraqueza for decorrente também de uma doença, o alimento não vai resolver. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu estou com um problema de fraqueza aqui, vamos falar. Problema no sangue aqui de fraqueza, né? E aí a pessoa está se alimentando, mas não está sendo nutrida naquilo que ela precisa, ou seja, come muito, mas continua fraca. Anemia, eu estou esquecendo. Então, um pouco a pessoa está com anemia. Então ela vai se alimentar, mas vai continuar com anemia, porque o tratamento não foi específico. O que eu estou dizendo aqui é a questão da alma. Quando a gente se alimenta, mas a alma está doente. E por que a alma fica doente, igreja? Porque a carne, ela contamina a alma. Há uma luta constante. Não é assim que funciona? Dá só uma olhada para você ver. O sentimento mata a gente. E a gente não percebe o quanto a gente é ruim. Se a gente percebesse a nossa ruindade, era tão bom, mas a gente não percebe. A gente fica dando desculpa para nós mesmos de coisas. Eu fico olhando, gente, é tão interessante como Deus me dá uma clareza nas coisas assim tão facilmente. O vir no culto, por exemplo. O vir no culto, para a maioria das pessoas, tornou-se um costume. Quando o vir no culto torna-se um costume, o culto não serve para nada. Amém? Pastor, como que o senhor sabe que o culto virou um costume? Bem simples. Quando não precisa vir, eu não venho. Gente, é bem simples. Não precisa vir, eu não venho. Se eu tiver uma desculpa, eu venho? Não, se a desculpa for convincente, eu não venho. Por quê? Porque eu não quero. Porque se eu quiser e não for um costume, nada me impede. Eu vou. Mas aí, como é um costume, eu tenho qualquer coisa me impede, né, de ir ao culto. Por quê? Porque é apenas um costume. Então, se o pastor ligar amanhã e falar assim, gente, vai ter um culto domingo, mas não precisa vir não. O que acontece? Culto vazio. Vai ter, mas o pastor falou que não precisa ir. Mesma coisa na escola, não é assim que funciona? Ó, segunda-feira tem aula, mas o professor falou que não precisa ir. Quem que vai? Ninguém. Tem aula, mas não precisa ir. Então, eu não vou porque eu gosto de estudar, eu não vou porque eu gosto da escola, eu vou porque eu sou obrigado. Então, é basicamente o jeito que as pessoas estão vindo para a igreja. Obrigadas. Principalmente quem? Jovens e crianças. Vem tudo obrigado para a igreja. Se o pastor falar, não precisa vir, eles nem pensam nisso. Na verdade, eles nem esperam o pastor, eles pensam. Tem uma ideia, o pastor acha que aquele culto não precisa ir, aí eles não vem. Olha o Gilgal, por exemplo, Pedro, eles não viram ontem. Por quê? Porque eles imaginaram, o culto de casais eu não preciso ir. Mas o culto é para quem? Para Deus. Todo culto é para Deus. A palavra vai ser voltada para os casais, mas o culto é para quem? Para Deus. Então todo culto eu preciso participar, porque o culto é para Deus. Amém? Mas aí, não, mas o culto para casal, sou casado, então não preciso ir. O que é isso? Uma boa desculpa que eu estou arrumando para mim mesmo. Amém? Mas isso é ruim? Não, isso é natural. Não estou falando aqui para deixar o menino envergonhado, não. Isso é natural. Se fosse nós, do mesmo jeito, né? É culto das mulheres. Aí os homens falam, não precisa ir não, culto das mulheres. Não é verdade? As mulheres, culto dos homens, então não precisa de eu ir. Mas na verdade, elas não queriam ir mesmo. Na verdade, nós também não queríamos ir. Só está tendo uma desculpa boa para não participar. Amém? Estão entendendo? E a gente precisa o quê? Quebrar isso, porque isso, igreja, é o quê? É a carne lutando contra a alma. Está aqui, ó. Está falando espírito aqui? Está falando o que aqui? E por que você falou espírito? O que a gente vê, por exemplo? Deve ser um sono lutando contra a alma. Deve que está dormindo, porque está escrito aqui o quê? A alma. E a gente falou? Baseado em? Não sei o que, né? Falta de
Atenção, será que é todo mundo TDAH aqui? É possível. Olha eu sendo cancelado. Então, igreja, presta atenção para a gente poder, né? Versículo 12. Vamos no versículo 11 para vocês entenderem de novo. Amados, exorto como peregrinos estrangeiros a vos abster das paixões da carne, que batalham contra a alma. Está aqui, queridos. Eu estou servindo para 15 minutos, estou falando da alma. Por isso, se fosse espírito, eu estava falando do espírito. Olha que interessante. Mas é alma. O que é a alma? Intelecto, sentimento. Isso é a alma. Amém? Então, a carne, ela batalha contra a alma. Por isso, a palavra de Deus diz para a gente se abster. Se abster é o quê? Abrir mão das paixões, do que a carne gosta. Porque a carne não gosta das coisas de Deus, não. A carne gosta só de porcaria. Amém? Tem um detalhe aqui, uma chavinha nisso aqui. Qualquer dia eu vou falar sobre essa chave, para vocês entenderem o porquê dessa questão aqui da carne batalhar contra a alma. Versículo 12. Seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como se fossem pessoas que vivem praticando mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia em que receberem a sua revelação. Ou seja, não fica se importando com o que os outros estão falando de você. Faz o que tem que ser feito e pronto. Aleluia. Por causa do Senhor, submetei-vos a toda a autoridade constituída entre os povos, seja o rei como o principal monarca, seja os governantes como por ele enviados para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem. Porque a vontade de Deus é que, praticando o bem, caleis a ignorância dos insensatos. Amém? Então, olha só. A vontade de Deus é que a gente proceda de uma maneira exemplar. Não é que a gente fica falando, não. Então, por que às vezes as coisas ficam meio complicadas? Por que é a discussão? Porque a gente fala ao invés de praticar. Então, a palavra de Deus está dizendo basicamente isso aqui, ó. Porque a vontade de Deus é que, praticando, fazendo o quê? Praticando o bem, caleis a ignorância dos insensatos. É só isso. Então não precisa ficar discutindo a palavra de Deus, discutindo culto, discutindo ensinamento. Não. Faz o que tem que ser feito da maneira que a palavra de Deus manda você fazer. E o ignorante vai ver você fazendo e vai falar: ó, tem alguma coisa diferente nesse cara. Tem alguma coisa diferente nessa pessoa. Que foi o que a gente viu na quinta-feira. Tem que ter uma diferença. Não pode ser você é como eu e eu sou como você. Não. O mundo é o mundo, o povo de Deus é o povo de Deus. Amém? Continua. Considerando que sois livres, o que a gente é, a igreja? Livres. Considerando que sois livres, não usei da liberdade como pretexto para fazer o que é mal, mas vivei como servos de Deus. Então, olha que interessante, gente. A palavra de Deus está nos dizendo aqui. Como a gente é livre das amarras do pecado, livre de filosofias desse sistema mundano, desse sistema natural, livres para adorar a Deus, nós precisamos ter a nossa vida como um testemunho que impressione positivamente os incrédulos. Entendemos ou não? O que é a liberdade? É bem simples. O povo de Deus, ele é liberto. O povo do mundo não. O povo do mundo, por exemplo, quando eles saem para se divertir, o que eles precisam para se divertir? Droga e bebida. Senão eles não se divertem. Para quê? Para ficar mais descolado. O povo de Deus, quando sai para se divertir, o que ele precisa? Coca-Cola e pizza. Estou brincando. Precisa só de comida e bebida, nem qualquer um. Então, ou seja, a gente está livre dessas condições que o mundo tem a oferecer. E não só nisso. Por exemplo, as festas, naturalmente falando, as festas mundanas. Por exemplo, você já imaginou? Você vai falar assim para a população de Patrocínio Paulista: ó, não tem mais show aqui, não tem mais festa do peão, não vai ter um réveillon. Você fala: nossa, o que nós vamos fazer? Estamos perdidos, a nossa alegria acabou.
Não, a pessoa fala, fica olhando, eles olham ali para aquela praça de Patrocínio Paulista, só vendo os comentários. Nossa, essa praça está tão triste. Mas não me lembro dela ser alegre. Nunca passei, que essa praça foi ruim. Nunca me lembro. Você lembra disso? Passou pela praça. Não me lembro, sempre ela foi igual. Por que está triste? As pessoas que estão tristes por quê? Porque não tem Deus. E aí quer colocar a culpa na praça. A praça está lá como sempre teve, no mesmo jeito, no mesmo lugar, igualzinho, nunca mudou. O que mudou? As pessoas. Havia uma alegria e agora há tristeza. Por que havia alegria? Porque Deus se fazia presente. E aos poucos o que a gente foi fazendo? Tirando Deus da jogada. E aquilo que a irmã Sirlene, ela testemunhou aqui. O que a gente planta hoje, a gente não colhe hoje, a gente colhe no futuro. Então, se está triste hoje, essa plantação foi feita no passado, mas aí a gente pode mudar isso. Pode quando? No futuro. Então a gente precisa plantar hoje alegria, e aí a gente vai colher no futuro alegria. Se a gente não colher, nossos filhos colhem, mas a gente precisa plantar. Agora, se não, igreja, infelizmente não vai colher. Ou seja, a gente está liberto dessas questões do mundo. E o mundo, igreja, tem muitas outras coisas, né? Essas filosofias mundanas que afrontam a santidade de Deus, claramente, o cristão não participa. E é bem simples, né? Nas escolas isso é um perigo. Por quê, pastor? Porque fica disfarçado de folclore, disfarçado de tradição. Mas e qual o fundamento disso? Ah, não, para que eu quero saber? Ué, quer saber tanta coisa? Por que eu quero saber? Qual o fundamento disso? Vou dar um exemplo para vocês, gente. Não me decepciona, pelo amor de Deus. Amém? Não me decepciona. Pode ser? Deixa eu pensar uma pergunta bem facinha aqui. Qual que é a maior floresta do mundo? Amazonas. Ótimo, você sabe disso, sabe? E o que isso mudou na sua vida? Em nada. Mas agora uma festa pagã que você está mandando seu filho, você não quer saber. E o que isso vai mudar a vida dele? Em tudo. Está participando de um ritual pagão. Pastor, mas não tem nada a ver. Quem falou? Vou te falar outra coisa só para a gente finalizar essa parte. No mundo espiritual não existe campo neutro. O que é isso? De novo. No mundo espiritual não existe campo neutro. Ou você está fazendo uma coisa para o bem, ou você está fazendo para o mal. Então, todo ritual que é feito, se ele não for para agradar a Deus, para glorificar a Deus, ele está glorificando o mal. Não tem meio termo. Não, isso aqui não serve para nada. Espiritualmente falando, não existe esse negócio de não serve para nada. Então o crente tem que ficar o quê? Ligado. Por isso que a palavra de Deus já nos considera como liberto dessas coisas, né? Não sei, o Pedro também está vivendo em outra época, né? Porque se ele viesse hoje, tadinho, não podia escrever isso aqui, mas tudo bem. Continua, né, Pedro? Não, você não, Pedro lá, viu? Amém? Continua aqui, 16, né? Considerando que sois livres, não useis a liberdade para como pretexto para fazer o que é mal, mas vivei como servos do Senhor, ou como servos de Deus. Tratai todas as pessoas com a devida reverência. Amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao Rei. Olha que interessante, Cristo. O que é mais importante de tudo aqui? É o temor a Deus. Amém? Então às vezes a gente se preocupa em amar os irmãos. Isso é mandamento, isso tem que ser feito, é um princípio. É um princípio. Amar os irmãos é um princípio. Honrar ao rei também é um princípio. Mas a Deus, não que a gente não deve honrar a Deus, não que a gente não deve amar a Deus, mas aqui está dizendo o seguinte: temei a Deus. O temor, igreja, somente a Deus. Amém? Honrar, nós podemos honrar outras pessoas, como diz o texto aqui. Podemos honrar os reis, honrar as autoridades. Amar, nós devemos amar outras pessoas também. Amar a Deus acima de tudo, né? Mas amar também os outros irmãos. Agora, temer
somente a Deus. Amém? E hoje em dia a gente está temendo a muita coisa e deixando de temer a Deus. Vou dar um exemplo de um temor grande. A gente teme contrariar o Baal. A gente teme contrariar Mamon. Quem são esses? Mamon, o Deus do dinheiro. Não é isso? Entre eu fazer algo que agrada a Deus ou desagradar o meu bolso, o que eu procuro fazer? Fazer algo que desagrada a Deus e agradar o meu bolso. Falei isso ontem aqui no culto de casais, né? Entre eu perguntar para Deus quantos filhos eu tenho que ter, eu pergunto para quem? Para o meu bolso, minha situação financeira. Será que eu tenho condições de ter mais um filho? Mas é condições financeiras. Eu nunca pergunto. Olha só, o bem mais precioso que Deus nos dá, a gente não pergunta para Ele. Não, eu vou fazer o controle de natalidade. Baseado em quê? Você já perguntou para Deus se é isso que Deus quer? Não, né? Aí a gente vai lá para fazer a operação, né? Vasectomia, ou das mulheres chamam quem? Laqueador. Aí passa pelo psicólogo. Quantos filhos você tem? E não sei o que tem, não sei o que tem. E passa por todo mundo, e conversa com todo mundo, e todo mundo opina. E Deus fica nem sabendo da sua decisão. Vocês estão entendendo? Então a gente às vezes está adorando outros deuses e deixando de adorar, nós estamos temendo outros deuses e deixando de temer ao Deus Todo-Poderoso. E a gente não pode fazer isso. Precisamos de entregar a nossa vida por inteiro a Deus e temer somente a Deus. O que é isso, querido? Se eu tiver que desagradar qualquer um, qualquer coisa, por Deus eu vou desagradar, porque só Deus, só Ele tem o poder de nos lançar e de nos tirar a nossa alma do inferno. Amém? Só Ele. Então, o homem, no dia de eu temer, o homem pode fazer o quê? Pode matar a carcaça aqui e mais nada. Agora Deus não. Então a gente deve temer a Deus. E temer não é ter medo. Temor é diferente, não vai dar tempo de eu explicar isso aqui. Amém? Glória a Deus.